Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 580 do Café com Velocidade. Esta para falar sobre MotoGP, este bloco para falar sobre a MotoGP. Se você ainda não ouviu o bloco número 1, fique tranquilo, são blocos independentes. Você continua aqui com a gente na MotoGP, depois você vai lá e escuta sobre Fórmula 1. Ainda tem o terceiro sobre a Stock Car e ainda tem um quarto aí prometido para o final da semana, especial da Fórmula Indy, já que estamos indo para a final, a decisão do campeonato da Fórmula Indy. Mas o assunto agora são 2 rodas, Grande Prêmio de San Marino, mais uma etapa do campeonato. E a gente estava mal acostumado, né? A gente veio com Assen, a gente veio com provas aí muito boas. E San Marino, Diogo Gomes, como você falou na sua abertura, ficou a desejar, né? Acho que sim, até colocando os nomes, né, que você falou de Assen, a Alemanha também foi uma boa corrida. A República Tcheca, né, Brno, foi uma corrida bem mais calma, mas acho que até a gente conseguiu colocar uma análise interessante no programa sobre aquela corrida. Foi uma corrida totalmente diferente, né, mais de controle de pneus do que o estilo da MotoGP, né, de ir pra cima, de brigar. Também uma boa prova na Áustria e em Silverstone, que poderia ter sido uma ótima prova, mas não aconteceu. Eu acho que, como eu até falei na abertura, existe um histórico grande, né, de provas não tão positivas, vamos dizer assim, em Misano, em San Marino, né, no circuito Misano. No ano passado a gente teve uma prova interessante por conta da chuva, mas não é exatamente o circuito que entrega lá tudo isso com relação a MotoGP, é mais um circuito de pilotos partindo à frente e dominando. Até uma temporada como essa, ou como a temporada passada, né, que foram mais... A temporada passada por conta da chuva eu vou excluir, mas até essa temporada que está sendo bem interessante, né? O nível de disputa na frente, a corrida foi um pouco morna. Acho que o segundo pelotão até tem algumas briguinhas ali interessantes, ou pelo menos, sei lá, tentativas de briga que dá pra gente analisar e, enfim, olhar com cuidado sobre isso. Mas na frente o Dovizioso, ele deu uma de Lorenzo, né? Ele partiu na frente e assumiu a ponta ainda nas primeiras partes, na primeira parte da prova. E dali foi a questão de controle, né? A questão de manter uma diferença, de controlar a moto, de controlar o equipamento como um todo e precisou esticar, ele conseguiu esticar, abrir a vantagem e vencer, né? De uma forma até bem dominante, eu diria. Então, nesse princípio, eu acho que a corrida não aconteceu tão bem assim. Só trazendo o número que eu havia citado de vitórias, né, da Ducati, essa é a primeira vitória da Ducati Misano desde Casey Stoner em 2007, aquele ano mágico da Ducati com o Casey Stoner em 2007. Né, de lá pra cá só Yamaha e Honda, inclusive com os 3 últimos anos sendo da Honda, e antes desses 3 últimos anos da Honda foram 4 anos seguidos de Yamaha. Então, mostra como foi diferente e mostra o quanto a Ducati como um todo evoluiu, né? Que é aquilo que a gente já vem batendo nessa tecla aí durante toda a temporada. Só fazer uma intervenção rapidinho, Raposo, antes de você me jogar aí a primeira pergunta. Pronto, tá só nós aqui hoje, estamos em casa. O Rosa não tá aí, hoje tá liberado, hoje tá light. E ele não escuta o programa, então a gente tem que falar mal dele aqui. Poder falar à sem vontade. Sem o menor risco, porque ele não cumpre a obrigação de escutar o programa, que eu cumpro religiosamente, inclusive. Só 2 registros, né? Primeiro que eu não estava aqui no programa, aliás nem teve, né? Nós não fizemos o programa pós-Inglaterra porque simplesmente não teve corrida, né? Até poderíamos ter feito, né? Mas como as agendas não teve corrida, enfim, as agendas não estavam muito fáceis, não houve tanto problema. Mas o que aconteceu na Inglaterra rapidamente não vai acontecer mais, né, porque o dano foi muito grande. Eu acho que um cancelamento de uma corrida para nós, no conforto da nossa casa, só nos custa mudar de canal, mas para uma corrida com todo o impacto comercial que tem, todo o investimento que tem, toda a justificativa que tem que se dar
para patrocinadores. O que aconteceu na Inglaterra não estou falando que tinha que correr, não tô entrando no mérito técnico da questão. Só estou falando que um cancelamento é algo absurdamente prejudicial, tanto que a Dorna já disse que a segunda-feira passa a ser, que é a única coisa que eu não entendi, Silverstone, né? Disseram que os comissários não poderiam comparecer, os comissários não, os voluntários, né? Eu não sei, a MotoGP correu na segunda-feira no Catar, eu não me lembro exatamente o ano, mas faz pouco tempo, e eu não entendi por que não houve. A grande pergunta que me ficou daquele domingo. E não vai acontecer mais, enfim, já está definido que quando não houver programa corrida no domingo, a segunda-feira passa a ser automaticamente uma opção, inclusive o BT Esportes informou que a terça-feira passa a ser também uma opção. Se não, eu não sei como é que eles vão fazer isso, porque eles correm na Malásia para depois correr no Japão, para correr na Itália, é tecnicamente inviável você ficar até terça-feira num autódromo em situações como essa. Mas enfim, fica essa dúvida e fica o registro do que aconteceu em Silverstone não se repetir mais. E outra... Oi, pode falar. Não, um dos pontos que eu li sobre é que algumas equipes do topo ali se opuseram a isso porque tinha um treino, teste privado nesse meio período aí, que ficaria meio complicado, né? Mas não, além dessa questão de apertaria, tem que sacrificar exatamente. É isso que quer dizer, eu vi essa notícia, eu vi em um site bem respeitado, então a respeito dessa posição aí, não é que alguém inventou isso, mas, poxa, a gente fazer a corrida esperar um pouco mais e tentar fazer a corrida com todos os fãs lá e tudo mais, e fazer um teste privado, a decisão é muito óbvia, sabe? Então, talvez isso até tenha sido usado em comunicação entre eles ali de uma maneira de sei lá, de dar uma justificativa para algo, mas não me parece ter sido isso mesmo. Eu não consegui acompanhar todos os detalhes dessa corrida, mas só até lendo depois sobre, porque, enfim, é um cancelamento de uma corrida, né? Algo extremamente atípico. Depois foi falado muito sobre a maneira como os pilotos se reuniram, né? Porque foi uma coisa meio que rapaziada chega aí para conversar e, enfim, não teve uma chamada oficial, né, de ir lá, todos os pilotos convocados, vamos lá, sentar. Disseram que teve piloto que ficou sabendo que estava tendo reunião, sei lá, quando mostraram a imagem na TV, e aí sai correndo lá para entrar na sala para dar voto, entendeu? Então, acho que essa coisa toda aconteceu meio que de uma maneira estranha, né? Eu acho que os pilotos perceberam isso. Não sei se isso foi por iniciativa deles ou um pedido da Dorna, mas quando no dia seguinte à corrida, quando eu estava ainda pegando essas notícias, lendo, me inteirando sobre o que aconteceu, tinha no site, né, o Twitter fixado, como a gente coloca lá no Twitter, né, que é aquele tweet de destaque que você quer dar para a página. Não sabia. Eu sempre aprendo sobre Twitter com você, inclusive. Aliás, você podia falar o seu Twitter, inclusive. Diogo Gomes, _12, numeral 12. Ele é um sucesso no Twitter. O Twitter fixado lá do perfil da MotoGP era um vídeo dos principais pilotos pedindo desculpas. Eles começavam o vídeo assim, começava com o Marco Marques, inclusive, falando: eu queria pedir desculpa a todos os fãs que compareceram, nós tivemos corrida, barará, barará. Aí vinha o Dovizioso falar a mesma coisa, algo bem parecido, e aí vinha o Rossi, aí vinha o Lourenço. Aí depois começava a vir um Rins, enfim, vi alguns nomes, digamos assim, uns nomes menos chamativos, mas aqueles caras grandes, todos eles vieram logo de cara assim, em momentos diferentes, sabe? O Marcos estava, tipo, atrás na garagem, aí o Lourenço já estava no aeroporto, dá pra ver que era o aeroporto, enfim, teve uma preocupação ali. Eu acho que, como tudo isso aconteceu, ficou muito, muito confuso. Só para encerrar esse assunto, antes que o nosso âncora comece a perder a paciência, o BT Esportes fez um clipe. Não é nem um clipe, acho que tem menos de 30 segundos, é quase uma vinheta de passagem. Um mini clipe sobre tudo que aconteceu no domingo em Silverstone. Então você tem umas imagens ali que são fantásticas, assim, uma imagem do Crutchlow abrindo os braços com uma cara de raiva, piloto subindo a escada para entrar no motorhome, não sei de qual equipe, de pilotos descendo para fazer uma reunião com 200 microfones. É um clipe rapidíssimo de imagens, eu até procurei na internet, mas nada das TVs inglesas costuma ter liberdade para ser compartilhado assim em redes sociais. Mas é um clipe assim, aí tem inclusive algumas frases, tem uma entrevista, uma frase rápida do Jack Miller, achando um absurdo tudo aquilo, uma frase simples assim, destacada do Scott Redding, dizendo: olha, se fosse há 20 anos atrás, a gente já teria acabado a corrida e já estaria em casa, já estaríamos em casa. Então, foi um clipezinho que eles fizeram assim, com um resumo do domingo, a confusão, a tensão, a expressão facial de alguns pilotos que quem não viu ou quem tiver a oportunidade de ver, fica o registro aí.
E outra coisa, só rapidamente que eu ia registrar, que San Marino, né? É Itália, justamente a pista de Misano fica na Itália. É um risco que a gente corre de cometer, de fazer, porque é igual o San Marino na Fórmula 1, né? É uma pista na Itália, mas que por ser perto da República de San Marino, que é uma cidade praticamente, né, encravada na Itália, apenas usa como nomenclatura, mas a cidade de Misano, a pista de Misano, né, na verdade ela fica na Itália mesmo, e só para fazer esse registro geográfico certinho. E já que você fez esse registro geográfico certinho, será que nós podemos chegar nessa prova? Sim, senhor. Agora estou aberto a... Eu falei que eu queria fazer uma rápida intervenção antes de você começar as perguntas, mas a gente acabou entrando no assunto da Inglaterra aqui. A gente destrói pauta. Se você não tivesse aqui, tivesse só eu e o Diogo, eu perguntaria qual o tweet fixado do Diogo Gomes, que me deu essa curiosidade. Mas como você está aqui, eu não vou fazer essa pergunta para ele. Muito obrigado. Eu quero saber de vocês se o embate Jorge Lorenzo e Mark Marques serviu para elevar pelo menos a 5 a 6 a nota dessa prova e não ter sido tão ruim assim, ou se até esse embate aí não foi tão chamativo assim para vocês, não foi suficiente para dar uma nota razoável para a corrida. Diogo Gomes, começando com você. Eu tô tão ansioso para ver esses dois brigando, e como eles já começaram a brigar esse ano, que qualquer proximidade deles na pista já me faz ficar em alerta. Eu não acho que foi o embate, né, que eu pelo menos estava esperando, e que eles já mostraram em algumas outras etapas, mas enfim, tem uma proximidade ali, né, uma tentativa de ultrapassagem do Marques, tem toda uma pressão. Lorenzo se vê numa posição no final. Tem um lance na curva até digno de aplauso, né, que dá o X, né, o Lorenzo ultrapassa o Marques, não sei se é na 3 ou naquela que entra pro retão, não é o retão até lá atrás, enfim, teve um X ali muito bonito, né. Eu acho que no início da volta, provavelmente na 3, mas tem uma parte interessante ali. Como eu falei, nós tivemos amostras maiores deles nessa temporada, mas eu não diria que salva, mas é um ponto que adiciona, sem dúvidas, ali na frente, né? Já que na ponta mesmo da corrida do Dovizioso estava tão dominante. Eu acho que não sobe da nota de 5 para 6, não. Eu acho que sobe a nota de 1 para 6, né? Praticamente o que aconteceu na corrida foi essa disputa, né? Que me surpreendeu, inclusive, porque o Lourenço, ele é muito 880, eu já falei isso aqui, né? Ou ele ganha, ou ele vai lá para trás. E quando ele perdeu a posição pro Dovizioso, eu pensei comigo mesmo, será que ele vai descer, né? O pelotão vai descer a ordem do pelotão? E ele conseguiu ser ultrapassado pelo Marques e, não exatamente na mesma hora, mas em pouco tempo, voltar a brigar pela segunda posição. Então, você até fiquei com curiosidade de fazer isso, não acabei não fazendo. O número de segundos lugares que o Lourenço tem na Ducati devem ser pouquíssimos, segundos ou terceiros, porque é questão de, primeiro, que teve toda a parte da crise técnica, né, que custa a Ducati, que o Marques é campeão do mundo, já, e desde a Argentina a gente fala isso, por causa do Marques, evidentemente, mas porque a Ducati, as 5, 6 primeiras provas do campeonato, com o Lourenço, não conseguia render, né, e com o Dovizioso é outra discussão, enfim, talvez a gente entre nela depois, mas a briga dos dois foi essa troca de posições, esse X foi belíssimo, e foi para mim o que salvou o Grande Prêmio, porque se a gente tirar isso, não vejo nem justificativo para dar a nota 5 que o Raposo citou, porque aí eu acho que teve muito pouca coisa ali na parte logo imediatamente atrás, né, com o Rins, teve ali o Crutchlow até ultrapassou, teve ali uma troquinha de posições ali com o Vinales, Rins e Crutchlow, mas evidentemente nada que salte aos olhos, né? Então a briga do Marques com o Lourenço foi... exato. Então a briga do Marques com o Lourenço ela foi curta, mas ela não foi ruim. Ela não acho que foi uma briga curta curta, talvez não seja nem a expressão correta, porque ela levou quase que a prova toda. Mas as trocas de posições não foram tantas. Acho que essa é a colocação mais correta geograficamente. O Lourenço tem uma segunda colocação na temporada, na República Tcheca. Agora, essa de novo que você citou, né? Tá vendo? Ele é um cara que, depois um dia eu vou olhar na Yamaha, todo o tempo de Yamaha, embora a Yamaha tenha tido uma fase que era ou ele ou Rossi, né? Então eles se alternavam muito, mas é uma curiosidade, porque essa característica dele é muito forte. Então quando ele perdeu a primeira posição, eu achei que fosse ser uma corrida, né, apesar de que os pneus eram praticamente todos iguais, né? Não teve grande variação de pneus dessa vez, a ponto de você dizer que ele pode ter escolhido um pneu errado. As Ducatis, as 4 estavam todas com pneu médio, né, na frente e na traseira.
Eu me lembro aqui de cabeça, tinha as Hondas, as 3 Hondas foram com duro na frente. Dessa vez foi fácil memorizar, porque as companhias foram praticamente todas para lados diferentes. Né? Então as 4 Ducatis oficiais e a da Pramac tinham todos pneus médios, as 3 Hondas, né? Marques, Pedrosa e Crutchlow tinham o duro na frente e o Mezeira. O Rossi foi, a Yamaha se dividiu um pouquinho, né? O Rossi foi com os 2 médios e o Vinhales com um macio na traseira, enfim, não teve grande variação de estratégia de pneus dessa vez, não. Vamos às perguntas, então, recebidas aqui pelos nossos ouvintes. O Kinopak mandou... Ó, o Kinopak tá... Kinopak é nota 10. Kinopak é nota 10. Não critique. Não sei se você ia criticar ou elogiar, mas Kinopak compartilha tudo nas redes sociais, manda pergunta, é nota 10. Eu vou reduzir essa pergunta dele aqui para nota 5, mas tudo bem. Isso é uma opinião dele, hein, o Kinopak. Isso é uma opinião... Isso, como eles falaram pra mim, isso não reflete a opinião do programa. Podemos dizer que já acabou o campeonato de 2018? Ó, nessa altura do campeonato, Kinopak. Nota 5. Nota 5. Notas... Sim, o que Ducati, Yamaha e etc. precisam fazer para bater Mark Marques e Honda? Eu não vou nem responder Kinopak, porque eu já falei que o campeonato acabou na Argentina. Então, não, como eu tenho 10, essa... Não é nota como 10, vou cravar, você responde. Como eu vou... Não, eu falei 5. Mas como eu já vou... Daqui a 10 anos eu vou me vangloriar de ter cravado isso aqui no café, e não foi só eu, o café todo cravou isso aí, eu acho, nesse grande prêmio da Argentina. O campeonato, matematicamente, tá. Você pode falar que tem... Nem sei qual a diferença, gente. Algum de vocês está com a tabela aberta aí, porque eu nem abri a tabela depois dessa corrida. Ninguém, né? O silêncio, como o ouvinte já aprendeu no bloco da Fórmula 1, o silêncio é a melhor resposta nesse programa. Mas enfim, são 67 pontos. Tava 71 antes dessa prova, porque aí eu lembro de cabeça, 71 pro Lourenço, aliás. Ele tinha 60 e poucos pro Rossi, mas pro Lourenço ele tinha 71. E pro Dovizioso, se eu não me engano, 72. Agora, enfim, ele ampliou a liderança. Agora. Então, a questão... não tem jeito, o campeonato mundial de pilotos é do Mark Marques desde o começo do ano. Agora, não quer dizer que as corridas acabaram, você sabe muito bem disso. Né? As corridas vão continuar sendo divertidas, né? A briga pelo vice vai acabar sendo uma coisa que vai chamar atenção, mas lá pro final do campeonato. Enfim, a MotoGP está vivendo uma coisa que eu gosto, que é a desvinculação de campeonatos e corridas, que infelizmente na Fórmula 1 é tão grave, é uma coisa tão forte e maléfica. Na MotoGP acabou. A única pessoa que corre pensando em campeonato é o Marques, que pode estar, repito, a gente nunca pode dizer o que está passando na cabeça do piloto, mas a gente pode considerar que ele não está atacando por causa do campeonato. Essa opção ele tem, é isso que eu estou querendo dizer. Os outros 20 e tantos pilotos do grid da MotoGP não estão nem aí para campeonato, eles estão correndo para se dar bem nas provas, o que eu acho que é válido. Um dia eu vou bolar uma fórmula para isso acontecer em todos os campeonatos, porque campeonato normalmente serve para estragar a corrida. Mas a gente fala sobre isso em outras edições ou em algum expresso da vida. Vamos para a segunda pergunta, agora direcionada para Diogo Gomes, do Marcelo Cesarino. Que massacre do Dovizioso na Itália. Acho que o Fábio Campos deveria reconsiderar o que ele disse sobre o 4. E considerar para mim essa pergunta. Tem certeza que essa pergunta é para o Diogo Gomes? Não? Ele está pedindo para eu responder. E considerar que o André vai acabar o ano na frente do 99. Embora o Lourenço tenha melhorado muito. Dovi consegue tirar mais da moto que o 99 e que o 99 pode ser ofuscado pelo 93 em 2019. Na verdade não foi nenhuma pergunta, né? Foi ele expressou então deixa eu falar dele aqui. Mas você disse que ele direcionou pro Diogo Gomes ou você fez o direcionamento pro Diogo Gomes? Eu fiz direcionamento porque ele coloca o Fábio Campos lá no meio da frase dele e eu não tinha lido previamente. Como eu tinha mandado então uma pra você, eu tava mandando a outra pro Diogo Gomes. Você, ouvinte, percebe 2 defeitos graves do âncora, né? Primeiro que ele não leu previamente a pergunta, e segundo que ele direciona as perguntas para quem ele quer, hein? Ele não leio mesmo, eu gosto da surpresa do programa aqui. Vim o programa já tudo sabendo o que vai acontecer, não, eu gosto da emoção, do calor. Previsibilidade. Isso. O Cesarino, é o seguinte, acho que se o Dovizioso acabar na frente do Lourenço, pode acontecer, eu não descarto isso, mas vai ser muito mais por queda. Eu acho que o desempenho não se discute, que o Lourenço hoje achou. Você se esquece rapidamente das coisas, Cesarino. Qualifying, o Lourenço foi muito melhor do que o Dovizioso. O Dovizioso pode acabar à frente e o Dovizioso, você está falando para eu reconsiderar, eu não disse que o Dovizioso é um piloto ruim. Eu repito,
O Dovizioso é um piloto bom para ganhar corridas, não é bom para ganhar campeonatos. E porque ele ganhou em San Marino, o Grande Prêmio de San Marino, eu não necessariamente reconsidero essa opinião. Vamos deixar o campeonato rolar e aí a gente volta ao assunto. Vamos voltar, né? Porque eu sei que você, Cesarino, nunca deixa a gente passar em branco em nenhuma das nossas afirmações mais fortes aqui. Então eu tenho certeza que você ainda vai voltar com esse assunto mais para frente. Quer falar, Diogo Gomes, já que você teve o seu direito retirado à força aqui? De jeito Retirar. De jeito Retirar nenhum. a força é bom. Não, olha, eu acho que o momento do Lourenço é melhor, inclusive briga pelo vice-campeonato vai ser bem interessante, né? Porque tem um Rossi nesse meio aí também, ainda que em uma Yamaha morta, né? Mas eu acho que essa briga deles pode ficar interessante. Eu aposto mais no Lourenço pelo momento, apesar que o Dovizioso vem de 2 vitórias, a gente pode dizer assim, né? Porque ele tem uma vitória da República Tcheca, que foi aquela corrida meio atípica, um pódio na Áustria e depois encaixou essa vitória agora, né, em San Marino, mas eu acho que o momento do Lourenço como mundo é melhor, ele encheu na moto muito bem, então eu creio que ele consegue finalizar o ano até numa situação melhor. Agora, o que é curioso, né, Raposo? A gente vai entrar mais em Lourenço ou não? Podemos continuar, já estamos aqui no assunto. Não, até perguntei porque às vezes tinha mais alguma mensagem aí falando de Lourenço, ou perguntando Acabaram as sobre... perguntas, foram 2 perguntas. Acabaram as perguntas. Tá certo. É curioso, né? Porque o Lourenço, olha a situação que virou essa transferência dele para a Honda, né? Ele tá praticamente hoje, né? Claro que isso até o final de 2018 pode mudar, mas praticamente um passo para trás que ele tá dando em termos técnicos. Quem poderia chegar ao sonho, nem André do Pau, que é o maior, né, digamos, premonitor, se é que existe essa palavra, de campeonatos, enfim, de futuro. Quem poderia dizer no começo desse ano que a gente poderia dizer uma frase parecida com essa, né? Porque é um caso de mudança de desempenho que eu nunca vi. Eu até pergunto para vocês, dois, Diogo e Thiago, se vocês se lembram de algum caso, que seja na NASCAR, que seja na Fórmula 1, que seja em qualquer campeonato, de um piloto que anuncia uma transferência, acerta uma transferência, e o desempenho vai lá para cima, mas muda absurdamente, né? Uma cronologia dos fatos muito curiosa, né? Chega a ser até engraçado, né? Porque a cronologia tem um papel enorme nisso aí, porque não é que uma coisa aconteceu em março e a outra foi em outubro, começou a aparecer. Não, no momento em que ele anunciou a ida dele para a Honda, ou praticamente assim, foram horas de diferença, porque foi um pouquinho depois da primeira vitória dele, aquela em Mugello. Então é uma coisa impressionante, por 48 horas de diferença, é o anúncio do Lourenço indo para a Honda e a mudança de desempenho dele, 48 horas antes que se mostrou. Se ali a gente tinha alguma dúvida se não era um lapso, um lampejo, alguma coisa, mas se mostrou uma coisa absolutamente fiel, né, e verdadeira a mudança. Então, como vocês estão calados e o silêncio, essa é a frase do programa, né? A resposta, a demora na resposta. Eu lembrei de algo aqui. Opa, então por favor, pode intervenha. intervenha. Você ia passar a palavra, não achei que eu precisaria. Estou passando agora. É porque o outro âncora me interrompe toda hora, então eu estou mal acostumado, né? Eu não lembro se foi o time exato, mas já quando você falou aí, eu fui buscar na cabeça e eu lembro mais ou menos quando a Penske rouba o Keselowski da Hendrick, que o Keselowski desandou a andar bem e no ano seguinte ele sai da Hendrick, né, do guarda-chuva da Hendrick, que era na Nationwide, para ir para Penske. Foi um caso que eu lembrei, mas eu não lembro se foi bem sincronizado assim como o do Lourenço. Diogo, algum caso que você já viu que seja parecido? Talvez parecido, não igual, né? Assim, dessa definição de datas, não. O Green, no final do contrato com a Mercedes, antes de fazer a transição para a Audi, ele dá um pulo e começa a andar muito bem na segunda parte do campeonato, e aí depois é uma decepção, né? Porque ele faz a transição para a Audi e o primeiro ano dele de Audi é patético. Isso no DTM, né? Mas e depois a Audi tira o título dele com jogo de equipe, né? Que curioso, né? Exatamente. Mas
Eu não lembro e realmente acho que não foi nesse timing, assim, porque o caso do Lourenço foi realmente um negócio até assustador, eu diria. Mas tem alguns mesezinhos de diferença ali, porque o contrato foi fechado bem antes, ele é anunciado depois, mas eles mesmos falam que já tinha sido fechado, sei lá, um mês atrás, sabe? Um negócio assim. Então, são casos parecidos, esse do Casalovski que eu não lembrei, mas o Raposo falando realmente ficou bem marcante, mas são casos parecidos. Mas igual do Lourenço, acho que não. E aí, só pra corrigir, né, não é que ela tirou o título do Green, ela tirou o título do Mortara Green, que ela privilegiou o Green no começo do campeonato, a Audi, e no final do ano o Mortara, que teve que ceder posição pro Green, estava muito mais rápido e perdeu por pontos que se ele tivesse não entregue, ele teria ido bem. Mas enfim, fica o registro. Um dia eu vou criar um quadro no café, vou propor exemplos de outras categorias, que mais uma vez vocês brilharam aqui, trazendo exemplo de outras categorias. Mas mesmo assim, né, com essa é bom pra gente ilustrar, né, porque para reforçar o ponto, né, isso que está acontecendo com o Lourenço chega a esse ponto da gente chegar agora e dizer que praticamente, repito, essa situação pode mudar, mas ele está dando um passo para trás tecnicamente, porque hoje a Ducati ela tem se dado bem em diferentes tipos de pista. Parece um assunto já falado no bloco anterior, né? Mas é verdade, não deixa de ser verdade. A Ducati, hoje ela se tornou uma moto mais completa do que a moto da Honda. Então, ela ganha em pista que tem reta, ela ganha em pista que tem curva, ela anda bem nas classificações, que era um problema que os pilotos tinham. Então, é incrível. E o Lourenço está quase oficialmente dando um passo, repito, tecnicamente, né, gente? É claro que a Honda é a maior fabricante de motos do mundo, é claro que ela tem todas as condições. Aliás, inclusive, uma notícia que não sei se a imprensa brasileira ou a televisão desbarrou, né? Fala-se muito de Casey Stoner na Honda em 2019. Não como piloto titular, mas como piloto de testes no cargo que ele exerce hoje na Ducati. Ele estaria insatisfeito com a Ducati, enfim, diz que a Honda tá... A Honda é impressionante, né? Não basta Marques e Lourenço. Ele falou que não fica na Ducati. Eu não sabia dessa declaração. Então quer dizer que essa informação é mais quente do que eu pensava, então. Porque que ele não fica na Ducati é certo. Agora, se ele vai pra Honda... Pois é, a informação que circulou... Você precisa visitar mais o moto-velocidade.com. Eu vou fazer questão, inclusive, de repetir esse endereço aqui agora, porque eu fiz isso tudo por querer. Foi para você me puxar a orelha e divulgar o moto-velocidade.com. Não tem BR, não é isso? Não tem BR. Pra economizar. Então. Será que o cara tem que pôr o traço no meio? A gente economizou o BR. Tirou o trabalho do BR. Ou procurem no Twitter e Facebook, a gente está presente lá também, todas as atualizações, se encontra até mais fácil. No Twitter é @mvelocidade, né? E no Facebook pode pesquisar por moto-velocidade também, que vocês encontram fácil. Esses caras ficam divulgando no Twitter aqui com exagero, né, ouvinte? Eu nunca divulguei o @campusfb aqui, então eu tenho total moral para falar. Mas enfim, tá muito curiosa essa questão das forças para 2019. Eu ainda acho que vem. Eu tava vendo uma estatística, pessoal, não sei se vocês querem até comentar. O número de quedas por fabricante são de pilotos da Honda. Então isso mostra até uma característica da moto, né? De que é uma moto complicada. Eu acho que isso aí pode passar a ser um problema para o Lourenço. A gente discutiu aqui alguns programas atrás, né? Poxa, como é que vai ser a adaptação do Lourenço? Será que ele vai conseguir se adaptar mesmo? Não vai ser tão fácil como a gente imagina. São questões que a gente pôs à mesa aqui alguns programas atrás, né? Tem inclusive esse perigo. A Honda não é uma moto fácil de ficar em pé. Basta ver o número de salvadas bonitas que o Marques tem feito. Na classificação esse final de semana ele caiu, não conseguiu salvar. Né, e inclusive correu pro box, pegou lá, a TV inglesa mediu 2 minutos e 13 segundos, ele já estava no box trocando de moto. Entre a queda dele e ele entrar no box trocando de moto, 2 minutos e 13 segundos. Inclusive é incrível a agilidade, né, do motociclismo, né? Fórmula 1, se você roda, dependendo do que você bater no FP3, acabou o seu final de semana, né? O treino livre 3, você não tem nem chance de classificar, não tem nem chance de fazer mais nada no final de semana. Então, incrível como o Marques roda, 2 minutos depois ele já está de volta no box, saindo com a moto reserva. Mas mesmo assim não teve facilidade, se classificou em quinto, então é uma moto complicada. Então fica esse pensamento até na questão de cair ou não, tomara que não seja um problema para o Lourenço. E a MotoGP volta a se destaca aqui no Café com Velocidade no dia 20, na semana, né, pós 23 de setembro, quando a categoria volta à ação na pista de Aragon, e aí depois eles entram, né, naquele circuito oriental, vai correr na Tailândia, no Japão e na Austrália. Você já está encerrando o foco? É isso? Eu estou percebendo certo ou não? Está percebendo certo, mas se você pedir a palavra para mais um assunto, eu passo para o senhor. Eu peço a palavra para o Diogo Gomes, inclusive, tem uma informação para deixar registrado aqui. Diogo Gomes, a palavra, o microfone é seu.
Tivemos, até pouco antes de começar o programa, a confirmação de que o Pedrosa será piloto de TM para 2019. Olha só, essa veio absolutamente de lugar nenhum, para ser bem honesto. Surpreendente essa, né? Eu também acho. Eu fiquei bem surpreso com essa notícia. Não, e assim, e até indo além disso aí, eu tava vendo uma entrevista bem interessante com o Crutchlow, acho que na BBC, se não me engano, ele falando que o Pedrosa, ele acha o Pedrosa um piloto genial, mas que ele jamais chamaria o Pedrosa para ser piloto de teste da equipe dele. É bem aquele estilo Crutchlow, né? Até meio desbocado às vezes. Porque o Pedrosa, ele é genial porque ele guia de uma maneira que só ele guia. Ninguém mais no mundo guia do jeito que ele guia. Ele fala assim, não dá pra você pegar ele e colocar ele pra ser piloto de teste, porque ele só guia daquele jeito dele. E ninguém mais guia do jeito dele. Você tem que pegar um cara, e é por isso que, por exemplo, o Randy Depunier, Michele Pirro, esses caras estão aí com piloto de teste há muitos anos, porque eles conseguem moldar diversos estilos, enfim, preparar a moto de uma maneira que outro piloto tá precisando que ela fique, e, enfim, ajustar nesse sentido, não ajustar a moto para ele, entendeu? Objetivar uma linha assim, a moto tem que ser desse jeito, e aí trabalhar para que a moto funcione desse jeito, não no estilo dele. E eles, mas será que o Pedrosa não tem participação em nenhum desses, do Nick Hayden, do Stoner, Será que a participação técnica do Pedrosa não existe nesses casos? Não, tem, com certeza tem. Até pelo tempo que passou lá e tudo mais, né? E sempre foi relatada essa questão da parte técnica dele com relação à moto, de conhecimento e tudo mais. Acho que deve existir sim, né? Mas indo nessa linha do... assim que eu vi essa notícia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa entrevista do Cal Crutchlow, né? Falando que... Qual foi antes, o tamanho do Pedrosa? Qual o tamanho? 1,40 m, mais ou menos. Bem pequenininho, posso te garantir. Mas enfim, eu não esperava em momento algum, talvez alguma ligação por conta da Red Bull, não sei, mas enfim, vamos ver essa questão do Pedrosa na KTM. A KTM, querendo ou não, se reforçando mais e mais. E isso é que é bonito, né? Isso é que eu acho, só para deixar registrado, né? Eu sei que o âncora já quer encerrar o programa e já deve estar ficando bravo, mas o que eu gosto é o que eu falei da Renault quando anunciou o Ricardo, né? É parecido com a KTM. É legal ver uma marca, né, investir pesado, né? E independente se vai dar certo ou não, independente se a gente concorda com o nome ou não, independente de todos os outros aspectos, é legal você ver uma empresa investindo, uma fabricante de moto investindo, ou de carro, no caso da Fórmula 1, investindo pesado mesmo para ganhar. Não é investir pesado, né? Eu sempre uso o exemplo da Toyota na Fórmula 1, né? Porque investiu super quantias, mas super mal, né? Sem um detalhezinho pequeno, detalhe bobo, chamado piloto. E a KTM faz o contrário, né? Já buscou os arcos, que é até outra discussão que a gente pode ter em outro programa, mas enfim, como que ele mudou depois do anúncio, mas é sem dúvida nenhuma uma boa contratação, não dá para dizer que não é. E agora contrata o Pedrosa. Então é uma empresa que entrou na MotoGP para não fazer número. Eu acho legal. Empresas que entram com ambição, que entram pode ser um planejamento que vai dar errado, não dá para prever o futuro, mas ambição e de querer ganhar, esse detalhezinho chamado piloto, e esse detalhe chamado vitória, que a gente falou no bloco da Fórmula 1, não deve ser desprezado. Então eu sempre acho interessante ver empresas entrando dessa maneira. E agora sim, para a alegria do âncora, nós encerramos o bloco número 2. É que ele admite, né? Que absurdo isso, né, ouvinte? Olha como ele não te convida a assistir o programa, né, ouvinte? Ele quer acabar o bloco. Alegria dele. Aliás, a pressão que esses dois fazem fora do ar, um dia eu vou contar, um dia eu vou gravar um expresso falando sobre isso. Até porque vai ser expresso, eles vão gostar, vai ser curtinho. Mas fica registrada a pressão que a gente sofre aqui, viu? Com 30 e poucos minutos ele já tá acabando o bloco. É um absurdo isso. E com mais essa promessa que nunca será cumprida, nós encerramos o bloco da MotoGP.